Em primeiro lugar, queria agradecer o IFL pelo convite para moderar esse painel e também debater um pouquinho com essas duas feras. Agradecer o Salim Matar. Sem ele, eu diria que mais da metade da energia que a gente tem aí no movimento pela liberdade não existiria. Os indivíduos fazem diferença e o Salim é a prova disso, e eu agradeço muito. E é um privilégio estar com essas duas feras aqui. Os dois dos principais idealizadores e executores do Plano Real, que mudou a vida do brasileiro, colocou o Brasil numa trajetória muito superior à que a gente vinha tendo até então, e, infelizmente, esse trem começou a descarrilhar no governo da Dilma, com aquela nova matriz econômica e tal. Quem sabe a gente aqui possa começar a discutir algumas ideias para retomar a trajetória correta. E eu queria começar fazendo uma análise, vamos dizer assim, do que a gente precisa fazer no Brasil para resolver o problema fiscal. A gente hoje está com um déficit público quase da ordem de 10% do PIB a cada ano, ou seja, a dívida pública cresce quase 10% do PIB a cada ano, por causa dos problemas do último governo. E, no passado, mesmo em 98, 99, qual tinha sido a solução para fazer o ajuste fiscal? Um pouco de privatização, mas aumenta imposto. 2002, 2003, mesma coisa. Outro ajuste fiscal, o que faz? Aumenta imposto. A partir de 2009 mudou um pouco, passaram a usar a torneira do crédito para fazer os estímulos e os programas que eles precisavam, usando o banco público. A diferença é que, entre hoje e 98, é que naquela época você tinha 25% do PIB que circulava pelo governo, tá certo? A carga tributária em relação ao PIB, 25% do PIB. Hoje é 33% mais 10%, quase 10% de déficit. Estamos beirando 43% do PIB. Ou seja, na minha avaliação, Pedro e Gustavo, se, por acaso, se tentar um aumento de imposto, o que vai acontecer é que vai estar se tirando mais dinheiro da economia, dos empreendedores, dos cidadãos, e a trajetória da dívida é capaz de piorar, porque você está justamente comprometendo o crescimento econômico ao tirar dinheiro da sociedade e colocar dentro do governo. Então, eu queria saber a opinião dessas duas feras aqui sobre como é que vai ser essa coisa do ajuste fiscal, se passa por imposto ou não, o que está na cabeça de vocês em relação ao cenário que a gente tem para os próximos anos e o desafio da trajetória da dívida. O que a gente precisa fazer de reforma do Estado? Toda essa pequena confusão, e em 30 segundos, talvez, não? Por favor. Muito obrigado, Hélio. É um prazer enorme estar aqui com vocês em Belo Horizonte. Acho da maior importância esse tipo de debate e discussão. Eu vou tentar responder algumas das perguntas, inúmeras perguntas feitas pelo Hélio, mas eu queria pegar o gancho no tema dessa nossa conversa, que é incerteza, para chegar lá. As incertezas são derivadas das incertezas que vêm da economia, ele mencionou algumas delas, incertezas que vêm do mundo da política, e as duas interagem e se podem reforçar mutuamente, e incertezas derivadas de um processo de investigação no âmbito do sistema de justiça e investigação que não tem paralelo na história do mundo hoje e que está se desdobrando aos nossos olhos, ainda longe por terminar. Ao fim e ao cabo dele, o Brasil será diferente do que é hoje, melhor, eu espero. Isso possa ser início de um processo de mudança de certo tipo de valores e comportamentos no âmbito do setor público, dos relacionamentos do setor público e do setor privado, no futuro, que é parte integrante de uma parte das respostas às perguntas que o Hélio fez. Mas deixe-me tocar uma coisa que é fundamental. Os próximos 12 meses, nós teremos eleições presidenciais em outubro de 2018. Parece um longo período, mas é logo ali na frente. Os termos do debate ao longo desses 12 meses, inclusive sobre essa questão e sobre outros, são de fundamental importância. Nós temos um período relativamente curto de tempo para fazer com que um tipo de debate que não foi característico, por exemplo, não se espraiou mais amplamente na sociedade, possa se aprofundar. Eu me refiro especificamente
a um debate sobre, que eu acho que precisamos avançar mais, sobre as limitações que tem o Estado ao ampliar as suas responsabilidades e a sobrecarregar-se, que é muito importante, em resposta a demandas que a própria sociedade impõe ao setor público brasileiro. E isso, para mim, é muito importante, eu posso voltar a isso depois, e tem a ver com o fato de que o Brasil é, hoje, a terceira maior democracia de massas urbanas do mundo, depois de Índia e Estados Unidos. O Brasil é o quinto maior país do mundo em população, é o quarto em população urbana, é o terceiro em aumento em números absolutos da população urbana, de 1950 para cá. Nós passamos de 18, poucos milhões de pessoas para quase 180 milhões de pessoas, em termos de população urbana. Isso gera uma demanda monumental que qualquer governo é obrigado a tentar responder, não só por infraestrutura física, mas também por infraestrutura humana, quer dizer, energia, transportes, telecomunicações, portos e, na área humana, social, serviços de educação, de saúde e legítimas preocupações com distribuição de renda e riqueza, da qual se espera que o Estado seja capaz de fazer alguma coisa. Na nossa tradição, tem uma longa história, essas respostas de governos, sejam democráticos, sejam autoritários, eles são vistos como tendo alguma intensividade em Estado. Esta é a razão pela qual eu acho que a discussão fundamental é mostrar quais são os limites impostos ao Estado na tentativa de responder a essas legítimas e importantes demandas, por melhor infraestrutura física, melhor infraestrutura humana derivadas do processo de... Isso é sugerindo que eu termine rapidamente de falar, eu presumo. Não? E, portanto, eu acho que a resposta àquela pergunta, eu se estivesse ali respondendo, com toda franqueza, eu devia ter uma terceira ali, que é uma coisa assim, qual é o grau de interação apropriado, ética e em termos de ações de cooperação entre o público e o privado, que permitiria uma resposta a esta pergunta que foi feita e que leve em conta que existem limites. E eu termino aqui dizendo, para passar antes de falar a palavra do Gustavo, nós não temos uma tradição no Brasil, até agora, espero que a tenhamos em breve, de que haja uma ampla discussão na sociedade sobre esses limites. O Estado não gera recursos por si próprio. Os recursos que o Estado tem são derivados ou bem da tributação sobre a geração atual, ou do seu endividamento, que é a tributação sobre gerações futuras, ou do uso frequentemente indevido de poupança compulsória, fundos de pensão de estatais, FGTS e outros não menos transparentes, para privilegiar desonerações para setores específicos de forma seletiva e pouco transparente. E, portanto, é essa discussão que nós deveríamos ter. O problema é que, quando se acha que o Estado é capaz de tudo, quer dizer, todas essas demandas têm que ser respondidas, nós não temos algo que é o fundamental fazer, escolha de prioridades. Quando tudo é prioritário, nada é prioritário. E o Estado vai se sobrecarregando de responsabilidades e, portanto, fazendo promessas que não pode cumprir, incorrendo em dívidas que acabam criar problemas seríssimos na questão da administração da dívida pública, gerando empresas que se endividam e não conseguem decolar, fazendo programas que não são avaliados corretamente, sua análise custo-benefício. São essas questões, análises de programas, não da sua intenção, do seu gesto, de intenções todo mundo as tem boas, mas qual foi a efetividade com que um programa X, eu posso listar uns 10 aqui, se tivesse tempo, que não foram submetidas a uma análise cuidadosa antes de serem implementados, enquanto estavam sendo implementados e depois que foram implementados, e que, no entanto, custaram recursos públicos escassos. Não são ilimitados os recursos públicos, eles são escassos. E, porque são escassos, é preciso definir prioridades, escolher quais são as atividades do setor público que são inevitáveis e inexoráveis, vamos falar francamente. A última observação, antes de passar a palavra ao Gustavo. O problema é que nós temos um paradoxo assim. A mesma sociedade que hoje tem desencanto e desalento com os políticos, com o Estado, continua dele a exigir respostas aos problemas da sociedade, seja na infraestrutura física, seja na estrutura humana. Isso não vai deixar de existir, isso vai continuar. Então, a discussão relevante é sobre como um processo que é comum em outras democracias liberais desenvolvidas no mundo,
de definir quais são, dentre as inúmeras possibilidades, demandas, exigências, quais são as prioridades efetivas para a ação do Estado e como é que é possível ter uma relação não do tipo que nós observamos, com alguns interesses privados e alguns interesses públicos, de ocupação da máquina pública para servir a interesses ou partidários ou interesses de enriquecimento pessoal. É isso que nós precisamos deixar para trás com a brevidade possível. Desculpe terem falado demais, mas é que a pergunta foi muito provocadora, e eu achei ótimo isso, mas me leva a falar demais. O Gustavo vai sintetizar, resumir, dizer tudo que ele não concorda com o que eu falei e mostrar qual é o verdadeiro caminho. Boa tarde a todos. Uma satisfação imensa estar aqui, participar deste e de fóruns semelhantes que proliferam pelo Brasil. Felizmente, já é uma extraordinária medida de mudança para melhor no modo como a sociedade reflete sobre os caminhos dela própria. Isso vai ser muito importante agora, particularmente. A pergunta tem muito que ver com dúvidas fundamentais nossas quando começamos a trabalhar em 1993, e a tentativa de não trivializar o problema fiscal nos levava a pensar que o déficit público, a diferença entre despesa e receita, no fundo, é uma diferença entre sonhos e possibilidades que a sociedade expressa dentro do parlamento, que é o lugar onde os sonhos se tornam desejos de despesa e as possibilidades se transformam em tributação. Que recurso a própria sociedade vai dar ao Estado para fazer acontecer os sonhos que ela própria tem. Deveria haver um mecanismo inteligente, um mecanismo institucional que fizesse as mesmas pessoas deliberarem sobre receita e despesa. Infelizmente, não é bem isso que acontece. O nosso processo orçamentário não funciona como outros de outros países, onde tudo isso é mais fluido e os políticos entendem que o desejo de aumentar a despesa virá ou com mais endividamento ou com mais imposto, o que inerentemente os limita. Isso não acontece aqui no Brasil, onde a lógica política é sempre fazer o bem como se o dinheiro caísse do céu e não houvesse nenhuma responsabilidade por tributação ou endividamento. Pois bem, quando começamos a trabalhar em 1993, era, vamos dizer, o ápice dessa irresponsabilidade, não prestar atenção de onde o dinheiro vem e, portanto, nós fechávamos a conta fabricando papel pintado. É tão simples quanto isso. Tá? E geramos inflação durante muitos anos. Entre 1980 e 1994, a inflação média mensal brasileira, então 15 anos, foi 16% ao mês. Okay? Isso pode soar exótico para muitos aqui, jovens que não experimentaram isso. Teve meses de 80% ao mês, mas 16 por mês em 15 anos transforma uma nação para pior de muitas maneiras. Em 1994, quando migramos para o sistema de estabilidade da moeda, observa-se um problema de financiamento, já que não foi instantaneamente, naquele momento, que os sonhos do país, manifestados em despesa, se tornaram do mesmo tamanho da receita. Houve aumento de carga tributária. Talvez, não é nem claro que tenha havido se a gente contar o que se tributava através da inflação, que é um imposto sobre o pobre. A inflação incide sobre o dinheiro que está no bolso das pessoas, desprotegido da indexação. Nós arrecadávamos 4, 5% do PIB a cada ano como imposto inflacionário. Lembro que uma vez Pedro falou isso numa entrevista, recebemos um ofício do ministro do Tribunal de Contas pedindo explicações ao ministro sobre que imposto é esse que eu não conheço e que não está no orçamento, né? E nós fizemos uma ginástica para responder, tal coisa, um imposto inflacionário, a receita de senhoriagem. O fato é que, com a estabilidade, de algum jeito, essas receitas se transformaram em impostos convencionais, né? Demorou mais algum tempo para que conseguíssemos ter superávit primário. Foi conseguido em 98.
E o que parecia impossível foi ali realizado, e mais, de 98 até pelo menos 2010, o Brasil teve superávites primários de mais ou menos 3,5% do PIB em média. O superávit primário, para quem não está familiarizado com essa linguagem, equivale à geração de caixa das empresas, o EBITDA. Uma entidade endividada como o governo não pode ter geração de caixa nula, tem que rodar sua operação. 3,5 era o número que fazia a dívida pública brasileira cair suavemente. E durante esses 10 anos, de 98 até pouco mais de 10 anos, até 2010, a dívida líquida do setor público caiu da faixa de 50% do PIB até roçou ali os 30% do PIB. Se tivéssemos continuado outros 15 anos, estaríamos agora entre 15% e 20% do PIB de dívida pública, com um gasto de juros que seria uma fração do que ele é hoje, e estaríamos próximos do Chile, que tem dívida líquida do setor público com percentual do PIB perto de zero. Okay? Não é nenhuma maluquice aspirar esse tipo de coisa. Em vez disso, a nossa presidente, na ocasião, achou que nós não precisávamos de superávit primário, que isso era uma agenda neoliberal, não é isso? Empresa liberada, endividada, não precisa gerar caixa, só no mundo neoliberal, e aí retroagimos a um nível de endividamento que hoje já vai para 60% do PIB na dívida líquida e 80% do PIB na dívida bruta, inspirando dúvida, inclusive, sobre a sustentabilidade financeira e fiscal do governo. Não há problema, não há impossibilidade em voltar à trajetória virtuosa, ou seja, não vamos mistificar a ideia do ajuste fiscal, mas também não achar que é coisa de outro planeta, que é um programa igual ao da Grécia, nem nada disso. Vivemos esse troço aqui, esse austeridade fiscal, equilíbrio fiscal, durante 10 anos, entre 1998 e 2010, e o país cresceu, melhorou a distribuição de renda, os ventos estavam a favor de muitas maneiras, mas isso ocorreu com o governo FH, com o governo Lula, não é isso? Então não há nenhuma impossibilidade prática em voltarmos àquilo, não é? Nem as coisas que aconteceram de 2010 para cá foram reformas constitucionais que são irreversíveis e não tem jeito de não fazer. Acho que vai fazer sim, acho que é possível ser responsável do ângulo fiscal, crescer, distribuir renda, tudo isso dá para fazer, só fazer direito. Coisa. Alô? Estão me ouvindo? Mal? Uma coisa, Malan e Gustavo, que parece paradoxal, é que o Brasil agora parece estar num ponto de grande baixa nesses números fiscais, etc., a trajetória de dívida, essa coisa. Mas o Risco Brasil, há 2 anos atrás, está fazendo aniversário. O Risco Brasil chegou a 500 pontos, se medido pelo CDS, o Credit Default Swaps do Brasil. 500 pontos exatamente 2 anos atrás, acima de 500. Hoje está abaixo de 200. O Bovespa recuperou muito, subiu bastante. A inflação está bastante baixa, com Selic caindo. E esse paradoxo? O Meirelles, como é que o Meirelles está fazendo? Está fazendo coisa certa? O que está faltando? Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esse paradoxo. É uma excelente pergunta. Eu acho, Hélio, que parte tem a ver com o contexto internacional benigno. Tem um excesso de liquidez, só os bancos centrais dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Japão aumentaram, seus balanços hoje passam de 16 trilhões de dólares. Se juntar aí outros bancos que também aumentaram seus balanços, existe uma... Dada que as taxas de juros ficaram muito baixas de zero, negativas em termos reais, há algum tempo, nos Estados Unidos e na Europa, a aversão ao risco baixou muito. Então, a propensão a buscar taxas de retorno para um excesso de liquidez internacional do mundo permitiu que várias, não só o Brasil, várias economias em desenvolvimento se beneficiassem disso. É a razão pela qual o CDS está tão baixo, a Bolsa subiu, porque tem
recursos sendo aplicados no Brasil. Parte tem a ver com questões de curto prazo, mas parte tem a ver também uma coisa que é uma característica extraordinária do Brasil. Nós somos um país de um enorme potencial na nossa riqueza, no nosso dinamismo, nas nossas oportunidades de investimento no agronegócio, em algumas áreas da indústria, em muitas áreas dos serviços, e tem investidores que estão fazendo apostas de longo prazo no Brasil. Quem está aplicando, por exemplo, em infraestrutura, está com um horizonte de tempo de 20, 25, 30 anos. Ué, vocês estão me cortando aqui? Não. Pega esse aqui, assume aqui. Também está ruim? Alô? Alô? Está ruim? Funcionando isso aqui? Não. Tá. Não, né? Hein? Tá sim, tá sim. Tá? Não me parece. Tá ruim, tá ruim. Alô? 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 Voltou. Então, eu acho que existe uma clara redução agora a pergunta, redução do grau de incerteza na economia. Eu acho, por exemplo, que o Ilan Goldfein, na frente do Banco Central, tem feito um trabalho extraordinário no sentido de recuperar uma credibilidade que havia sido fortemente erodida no Banco Central, quando ele teve que tomar decisões que, aparentemente, sobre influências da presidente à época, em agosto de 2011, e o fato das taxas de juros terem declinado de 14,25 para 8,25, vão chegar bem mais baixo que isso ainda no final do ano, no início do ano que vem, é um sinal de uma ancoragem de expectativas quanto ao curso futuro de preços. A sociedade brasileira hoje acha, de maneira crível, que nós vamos ter um período de taxas civilizadas de inflação. Não quero citar um número aqui, mas são os números que estão aí no mercado, não só em 2018, mas como em 2019 e em 2020, porque o sistema de metas de inflação tem funcionado para ancoragem de expectativas e o Banco Central demonstrou uma credibilidade. Nossa situação externa é favorável, nível de reservas, desempenho de balança comercial, parte por conta da retração, ingresso de investimento direto estrangeiro, e o Brasil está 60, 70, mais de 70 bilhões de dólares de investimento direto ingressando no Brasil, apesar de toda a incerteza. O que quer dizer isso? Que as pessoas acham, que estão olhando a médio e longo prazo, que o Brasil vai conseguir, de alguma maneira, a nossa maneira, os nossos trancos e barrancos, vai conseguir, ao longo do tempo, equacionar esse nosso tipo de problemas. E vem com importante o fato de que nós somos uma democracia e que nós estamos avançando através do debate. Nós estamos avançando com as coisas acontecendo no Brasil de maneira que em muitos outros países não aconteceram, ou foram revertidas, como na Itália com a Operação Mãos Limpas, que foi revertida no processo político. Aqui as pessoas estão achando que as coisas estão no custo, mas é o custo que nós temos que pagar pelo o quão avançamos na outra direção em termos de relações assim tenebrosas entre parcela do setor público e parcela do setor privado brasileiro. Então, eu acho que o grau de incertezas na economia tem diminuído, e eu espero que continue, porque hoje, se há uma coisa que eu trago da nossa experiência lá do real, no ano que nós entramos, a inflação foi 2.500% no ano de 1993, é que, passados 23 anos desde o real, a impressão que eu tenho, espero não estar equivocado, é que a esmagadora maioria da população brasileira se deu conta que a inflação baixa, sob controle, nesse nível para o qual nós estamos caminhando, ela é de interesse e redunda em benefício da esmagadora maioria da população. É a preservação do poder de compra do salário do trabalhador brasileiro, é a preservação do poder de compra dessas transferências diretas de renda que vem marcando desde o ano 2000, 2001, a política brasileira de lidar com pobreza absoluta, e eu acho que elas estão ancoradas. Eu não vejo possibilidade, a não ser que a parte fiscal, nós temos um total e absoluto descontrole, que a dívida vá para o espaço e que a inflação surja de novo, mais uma vez, com o mecanismo de lidar com o problema quando o fiscal saiu do controle. Eu acho que há uma aposta razoável de que a nossa maneira, o nosso custo que se expressa no desemprego, no baixo crescimento, que nós vamos conseguir
sair desse imbróglio que nós mesmos criamos. O Brasil não é definitivamente uma vítima passiva de eventos externos fora do seu controle. Nós criamos, por ações, decisões equivocadas na área macro, na área da Petrobras, na área do sistema elétrico, decisões que têm um custo monumental, que nós estamos... A conta chegou de 2014, 2015 para cá, e nós estamos tendo que lidar com ela. Antes de passar para o Gustavo, eu me dei conta que, na minha primeira pergunta, que eu perguntei se ainda tem gente que está querendo aumentar imposto ainda, a essa altura do campeonato. Eu me dei conta que eles, muito habilmente, tendo trabalhado no governo, não responderam essa pergunta. Então, não vai ter golpe. Eu queria saber, então, Gustavo, o que você acha dessa estratégia, ou de certas pessoas estarem querendo novamente fazer um ajuste fiscal através de aumento de impostos, não de uma reforma do Estado, diminuição do tamanho do governo, etc.? Então, eu não acho que precise, seja essencial, tem o caminho de equilibrar as contas pelo lado da despesa. É um caminho politicamente muito mais difícil, e tradicionalmente o parlamento se esconde debaixo da mesa nesse assunto e quer sempre que o executivo proponha o aumento de imposto, que eles, contrariadamente, acabam concordando para não ter que sacrificar gastos de interesse mais caracteristicamente político. É um desafio para o Executivo mobilizar a opinião pública para um ajuste que não tenha, como consequência, não tenha como pressuposto aumentar imposto. Acho até que, se a economia voltar, a arrecadação volta por razão cíclica, e isso vai ajudar muito. Mas não vejo como como imperativo que o ajuste tenha que ser feito por aumento de imposto, respondendo sua pergunta muito diretamente. Do paradoxo da situação atual que o Meirelles está fazendo. O que você julga? O mercado está melhorando, mas a gente ainda está numa situação fiscal muito ruim, a trajetória da dívida não está com cara boa, então, mas o mercado já está reagindo. Tem um pequeno paradoxo. Na nossa época, vale lembrar, nós não conseguimos um superávit primário significativo nos primeiros 2, 3 anos do real. Ficamos ali pelo zero, menos alguma coisa, e assim mesmo conseguimos trazer a inflação. Estava lá nos 45%, 50% ao mês, isso foi caindo nos primeiros 12 meses do real, foi 33%, é isso? Demorou só em 1990, no começo de 97, salvo engano, caiu abaixo de 10 ao ano. Final de 97 caiu abaixo de 5 ao ano. E no ano de 98 nós tivemos a menor inflação desde a Primeira Guerra Mundial, que foi 1,7 ao ano. Ou seja, quem pensa que o Plano Real foi uma coisa assim, de repente, um choque, um truque bem sucedido com a URV e o real, nada disso. Isso foi só a primeira fase. Para ir dos 33 ao ano para menos de 2 ao ano, demorou 3 anos de trabalho. Agora, durante esses 3 anos, os fiscais não foram especialmente bons. Oi. E essa pergunta se repete entre historiadores. Para mim, seguramente para o Pedro também pergunto, como é que vocês conseguiram, então, derrubar a hiperinflação só apresentando números fiscais bons lá na frente? Resposta, porque no começo dos primeiros anos do real, nós tivemos que nos ocupar de coisas muito estruturantes que tinham impacto gigantesco no que a gente chama do debaixo da linha e que não transitavam sequer pelo resultado primário. Pequeno exemplo aqui, o Banco do Brasil teve que reconhecer prejuízos da ordem de, na ocasião, algo como 10 bilhões de dólares, e o Tesouro Nacional teve que capitalizar o Banco do Brasil neste montante. Se o reconhecimento desta perda transitasse pelo superávit primário, apareceria um déficit gigantesco, tá? Que, na verdade, era um déficit de anos atrás. Estávamos reconhecendo prejuízos ocorridos 20 anos para trás, né? Então, para começar, contabilmente era preciso apropriar o prejuízo numa coisa, num apartado, numa coisa
enfim, um tratamento contábil diferente, e as pessoas davam muita importância a isto, à privatização e extinção dos bancos estaduais, aos ajustes com os estados. Isto tudo era muito mais importante do que propriamente fazer caixa ali 1,5% do PIB naquele momento. A percepção de que tinha enredos muito mais importantes acontecendo deu aos observadores, deu ao mercado a sensação de que nós estávamos trabalhando nas coisas realmente difíceis. Privatizar o Banespa, enquadrar o Banco do Brasil, na verdade tem uma dimensão histórica gigantesca nisso de o Banco Central enquadrar o Banco do Brasil. Desde 1945, o Banco do Brasil sabota a criação do Banco Central, atrasou 20 anos, depois de 20 anos, em 1964, o Banco Central é criado, 3 anos depois já está capturado pelo Banco do Brasil. Então, em 1995, o Banco Central toma conta do Banco do Brasil. Isso tem uma importância histórica enorme, e acho que as pessoas perceberam que isso era mais importante do que ter um superávit primário um pouquinho maior. Claro que o impulso reformador, lá por uma certa altura, vamos em 97, 98, quando vem as crises da Ásia e Rússia, as pessoas já querem ver o superávit primário. Ok, os primeiros anos, e aí ele veio e a situação se estabilizou, mas durante um certo tempo parece ter um paradoxo. Eu acho que tem um pouco o mesmo elemento agora, onde as pessoas, a primeira pergunta não é tanto do superávit, mas é da Previdência. E as reformas? As reformas feitas pelo governo Michel Temer durarão muitos anos. Elas são muito mais importantes do que o superávit primário, do que ele é capaz de produzir agora. Portanto, é um sacrifício, talvez, nosso, não se preocupar tanto com este probleminha ali do superávit primário agora, do que ter uma medida duradoura para a Previdência que vai ter efeito durante muitos anos, como foi a reforma trabalhista também, um pequeno milagre aí, no meio dessa confusão política, apareceu uma legislação tão interessante, tão transformadora, e que é só o começo, não é isso? Então, esse tipo de agenda é a melhor coisa para entreter, no bom sentido, um público preocupado com o problema fiscal. Agora, não está claro que vai sair essa reforma da Previdência, nem sei em que formato, já está super diluído. Quer dizer, se a gente não tem essa reforma acontecendo, como é que fica o superávit? Quando é que a gente vai chegar no superávit fiscal? E emendo numa pergunta, Malan, já se começou com um programa de privatização. Por que a gente ainda tem que ter Banco do Brasil público, e Caixa Econômica, e Petrossauro, e essas outras coisas todas? Por que o governo, o Estado, é que tem que fazer gestão desse tipo de coisa? Olha, a reforma da Previdência, ela é absolutamente inevitável. Ela terá que ser feita. Na verdade, nós perdemos por um voto, em final de 1998, no Congresso, uma reforma. Poderia estarmos aqui, temos ganho 18 anos de mudança já nessa área, de caminhar na direção de um ajuste gradual. Ela é inexorável por uma questão que eu mencionei antes, a rapidez da transição demográfica do Brasil. Assim como a nossa população cresceu em alguns anos, na década dos 50 e 60, mais de 3% ao ano, a rapidez com que ela começou a cair, hoje ela está crescendo a 0,7%, alguma coisa por cento ao ano. Ao final da próxima década, nós estaremos crescendo 0,4%, menos que 0,4%. Significa que todas as faixas etárias do Brasil estarão diminuindo a sua taxa de crescimento, reduzindo em nível absoluto. A única faixa etária brasileira que estará crescendo a partir do final dos anos 40 são as pessoas de mais de 60 anos. Todas as outras estarão perdendo substância. Nós temos uma situação em que o número de aposentados no Brasil, mais de 60 anos, aumentará de agora até a final dos anos 40 em 250%. O número de trabalhadores da ativa que estará tendo que financiar, isso é uma coisa que nós não conseguimos explicar à maioria da população brasileira, que o nosso sistema, as pessoas acham ainda, a maioria no Brasil ainda acha, que contribuiu ao longo da sua vida para financiar a sua aposentadoria quando se aposentar.
E, na verdade, nós temos um sistema de repartição, e quem está financiando, os que estão se aposentando hoje, é quem está trabalhando hoje, que, por sua vez, espera ser financiado, quando chegar a hora da sua aposentadoria, por quem estiver trabalhando. O problema é que nós teremos muito menos gente trabalhando à medida que avançamos nos próximos anos, que é impossível qualquer pessoa que faça a conta certa, nós estamos num curso de colisão. Se nada for feito, por exemplo, em 2030, só em cargos previdenciários, INSS mais LOAS, estará, e mais o regime geral da Previdência e setor público, estará expulsando do orçamento público, eles chegarão a 70% do orçamento. Portanto, expulsando do orçamento público itens como, inclusive, educação e saúde, e onde gastos com saúde numa população que envelhece tendem a subir também com o tempo. Então, nós temos um encontro marcado com um impasse, e as sociedades têm que ser capazes. Sociedades não caminham como lemmings, aqueles grupos que se suicidam coletivamente pulando de penhascos no passado. Sociedades não caminham para o suicídio coletivo. Isso será feito em algum momento. Quanto mais cedo for, melhor. O Hélio perguntou, mas pode ser feito ainda nestes próximos 12 meses? É difícil dizer, porque depende do contexto aí, político. Mas que ela é inexorável, inevitável, imprescindível, imperiosa e terá que ser feito, em alguma maneira, quanto mais cedo, melhor, não tenhamos dúvida. Assim como vale para a reforma tributária, que também terá que ser feita no Brasil. Por isso que eu acho que tão importante é encontrar a forma correta de levar essas discussões a um público mais amplo. Isso é fundamental. Isso aqui é um instituto de formação de líder. Um líder tem que ser capaz de explicar, não só para os seus, já que compartilham a mesma visão, mas explicar para a sociedade, dizer de uma maneira que as pessoas achem que aquilo que o líder está falando faz sentido, que lhe é útil, que lhe ajuda a entender a sua situação e dos seus, que ajuda a entender a situação do seu município, do seu estado, do seu país, do mundo, e, portanto, preste atenção naquilo e leve isso em conta nas suas escolhas que farão. A gente tende muito a criticar o governo, a classe política, e perguntar-se pouco o que é possível fazer para explicar. Vão votar quase 150 milhões de pessoas nas eleições de outubro de 2018. Votaram 135 alguma coisa em 2010, 142,8 em 2014, em 2018 vão votar perto de 150, elegíveis para votar. É um número muito expressivo, de pessoas que têm que entender quais são as suas opções, alternativas. Quem é que está lhes prometendo de maneira não enganosa, ilusória, promessas fadadas a serem descumpridas porque não são viáveis, como caminha. E temos 12 meses pela frente, esperando que a escolha que resulte do processo eleitoral permita avançar nos 4 anos subsequentes e nos 8 anos subsequentes, e assim por diante. E cada governo possa entregar ao país um pouco melhor do que aquele que recebeu. Não tem mágicas nesse tipo de coisa, não tem dia D, dia que se trava a mãe de todas as batalhas. Isso é um processo de convencimento da maioria da sociedade e exige uma coisa que eu acho que é importante. Nós somos uma sociedade extraordinariamente complexa, como cedo descobrem aqueles que se propuseram, se dispuseram a tentar administrá-la. Ela não admite, eu fui muito crítico da tentativa de um governo anterior de dividir a coletividade brasileira entre um nós e um eles. Nós eram os portadores do saber do seu tempo, era o que estavam fazendo a coisa. Eles eram toda e qualquer coisa que fosse oposição àquele governo. Eu acho que o Brasil é por demais complexo para permitir essa escolha binária. Assim, ou é isto, ou é aquilo. Tem muitas coisas, se nós queremos convencer a maioria de uma sociedade com a complexidade brasileira. Antes de deixar o Gustavo responder sobre privatização, vou pegar um pouco da minha licença de debatedor aqui. Eu acho que o Malan colocou uma coisa clara. A gente está aqui num grupo de líderes que pensam com a cabeça liberal e temos que botar ideias na mesa. Ainda que as ideias possam parecer, muitas vezes, utópicas, porque não são viáveis politicamente hoje, a gente tem o dever
de analisar as causas fundamentais dos nossos problemas, as causas básicas. Então, para usar, por exemplo, a questão da Previdência, eu faço uma pergunta muito simples. Por que a gente tem um sistema onde é pressuposto que você não sabe o que fazer com a tua aposentadoria? Que o dinheiro vai para o governo, ele tira 20% do seu salário, mais de 20% do seu salário, e ele fica brincando com esse dinheiro e um dia promete te dar de volta. Por que ele sabe melhor do que você o que fazer com o seu dinheiro? Por que você não preferiria, se acabasse esse sistema e aumentasse 20% do seu salário? Não faria muito mais sentido você fazer o que você quer com o seu dinheiro e saber cuidar da sua vida? Ah, tá bom, não é viável politicamente hoje, mas tem algo que é viável. Pelo menos o regime de capitalização do Chile, que 35 países fizeram de forma voluntária. Você migrava no Chile, ao invés de 20 e poucos % de contribuição do seu salário, que sai do seu bolso, você poderia optar por 10% e você administrava para onde ia o seu dinheiro, numa conta que é sua, pessoal, não esse buraco que é o governo. Então, eu digo o seguinte, isso é apenas um exemplo para dizer, se a gente não analisa as causas fundamentais, a gente vai ficar falando com essa cabeça de Estado o tempo inteiro, pelo resto das nossas vidas, enxugando gelo. Puxado. Muito bem. Eu tenho uma resposta aqui sobre privatização, o assunto de privatização, que encaixa bem no que você falou. Deixa eu primeiro lembrar que mencionei há pouco o episódio do Banco do Brasil, lá no 1995. Naquela ocasião, quando o Tesouro anunciou que faria a capitalização do Banco do Brasil em exatos 8 bilhões de reais naquele momento, o patrimônio do Banco do Brasil era 4. Okay? E 8 foi o resultado negativo do ano anterior. O Banco do Brasil quebrou. Tá? Naquele ano, não pagou dividendos a seus acionistas. Acho que não fazia isso desde Machado de Assis. Tá? E aí, o Banco do Brasil caiu da região celeste, onde existia imune a qualquer ameaça de privatização, e passou a ser um banco mortal como os outros. E essa expressão é do próprio Machado, quando o Banco do Brasil quebrou em 1900. Ele usou essa imagem dos pardais shakespearianos, um dia eles têm que cair. Pois bem, aconteceu parecido com a Petrobras. A Petrobras chegou a valer 200 bilhões, e, no pior momento, valia 17. Tá? Ali, logo antes do impeachment. A destruição de valor que ocorreu lá foi absurda, e depois deste episódio, é muito fácil para qualquer brasileiro entender que uma empresa estatal é vulnerável à captura por políticos corruptos. Okay? Não há liberalismo nem estatismo nesse assunto. Há o assunto de Código Penal, tá? Para resolver muitas dessas questões que têm a ver com privatização. Portanto, agora, acho que temos um impulso e uma oportunidade, uma janela importante para avançar. Pessoalmente, acho que o Banco do Brasil está pronto. A única coisa é que ele não pode e não deve ser comprado nem pelo Itaú, nem pelo Bradesco, para não criar um problema com o CAD. É muito simples, né? Não acho que o Poder Público Federal tenha que ter 2 bancos comerciais, né? Já tem a Caixa Econômica Federal para cumprir todas as atribuições que um banco comercial federal tem que cumprir, e existem algumas, sim. Agora, ao privatizar o Banco do Brasil, é essencial que a Caixa Econômica faça um IPO e se torne companhia aberta, para melhorar sua governança. E acho que devia fazê-lo apartando a Caixa Econômica do FGTS. Medida que eu acho que deve ser feita também com o BNDES, que deve ser separado do FAT. E, na verdade, acho também que o FAT e o FGTS são 2 instituições que poderiam perfeitamente ser unificadas numa coisa só, que teria a natureza de um fundo de pensão no modelo chileno, que elas não são. Tanto um quanto o outro são dinheiro nosso, da poupança. Do FGTS é mais direto, porque temos ali contas no nome de cada pessoa. No FAT já foi o caso, mas não é impossível fundir as 2 coisas. Ocorre que, nos 2 casos, são fundos feitos a partir da poupança de brasileiros, que, no entanto, são geridos conforme o interesse do gestor e não do cotista. O dinheiro do FGTS é utilizado para fazer
construção civil subsidiada e emprestar a prefeituras, para cooperativas habitacionais regionais Brasil afora, subsidiado. Portanto, nosso dinheiro, que era para estar acumulando e garantir aposentadorias para as pessoas lá na frente, está sendo, enfim, doado para os beneficiários desses subsídios. Está errado. Sendo um fundo de previdência e tendo os beneficiários ali prestando atenção, como eu acho que deveria ser esse conjunto FGTS e FAT, a política de investimento seria de buscar exatamente o que os outros fundos de pensão fazem, políticas de investimento como tem as dos outros fundos de pensão aí, regulados pelo Conselho Monetário Nacional, com limitações de risco e tudo mais. Seria uma ótima maneira de começar uma reforma da Previdência 2.0, como ocorre em muitos países. Você tem uma previdência básica, bases correntes, como é o nosso INSS, e um segundo pilar de previdência complementar, por capitalização e contas individuais, onde as pessoas prestam atenção exatamente no destino do seu dinheiro, podendo ser contribuição definida ou, enfim, benefício definido, aí são muitas as possibilidades. Agora, fora isso, tem o setor elétrico, tem os Correios, tem as concessões, as privatizações para frente, tem um mundo de ativos que o setor público poderia colocar à venda, sim, para fazer caixa e reduzir a dívida, porque a dívida é muito cara, e também, eu acho que aí uma especial ênfase deve caber às privatizações de coisas para frente, os investimentos por fazer. Em muitos casos, o governo federal senta em cima de determinadas áreas, não deixa o setor privado investir, tampouco ele tem a capacidade de fazê-lo. Então, só é possível privatização, eu sou totalmente a favor em qualquer circunstância. Porém, é preciso pensar exatamente qual modelo, de que jeito, para tirarmos o máximo proveito da venda de ativos. Mesmo no caso Petrobras, pensar em modelo, já não temos nenhum tabu com esse assunto, para ver se não é vantagem e de que jeito, e certamente não se trata de vender quando ela vale 17, mas esperar talvez ela valer 200, para vender nesse momento, não sei bem de que jeito. É algo que é a nossa obrigação pensar, porque estamos falando do patrimônio dos nossos filhos e netos. Malan. Um comentário rápido sobre isso. Lá na década de 90, quando o governo Fernando Henrique fez várias privatizações na área de telecomunicações e avançou em várias outras áreas, na siderurgia e contratos de risco na Petrobras, com a Lei do Petróleo de 97, que serviu muito bem ao país, enquanto lá esteve o regime de concessão. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, o que motivava alguns de nós, naquela época, no governo, não eram considerações de natureza política ou considerações assim, filosófico-ideológicas. Era, assim, um reconhecimento de que o Estado brasileiro, a gente conhecia a situação das finanças públicas no Brasil, e as suas empresas não tinham a menor condição de realizar o programa de investimentos em infraestrutura que o país, não a administração Fernando Henrique Cardoso, que o país demandava. O Brasil necessitava de volume de investimentos para que pudesse assegurar uma taxa de crescimento maior, que era difícil imaginar uma situação de que o setor público, por si só, e as suas empresas, pudesse realizar os investimentos. A ideia de privatização surgiu muito isso, é fundamental, além de questões de eficiência e eficácia, é de reduzir o peso sobre os orçamentos públicos e necessidades de aumento de tributação, um tema tão caro aqui ao Hélio, associadas à expectativa de que o Estado pudesse fazer, além de expandir o seu consumo do governo, também está expandindo o seu investimento na situação da época. Eu acho que é preciso voltar um pouco isso e talvez desideologizar um pouquinho esse debate. Assim, o setor público, volta ao meu tema de prioridades, uma coisa que o Brasil não está acostumado a fazer. É uma operação simples, aritmética. Todos aqueles sonhos, desejos, expectativas, planos, quando se os soma, eles são incompatíveis com a possibilidade dos recursos para financiá-los. E, portanto, é preciso não tentar
tudo realizar, porque nós já vimos o filme, o que aconteceu quando se tentou construir 4 refinarias ao mesmo tempo, comprar mais 2 no exterior, quando se tentou construir 29 sondas em 6 estaleiros, alguns por construir ao mesmo tempo na ligação, quando estivessem produzidas e alugadas, estariam produzindo uma renda de $500 mil por dia cada uma, então parecia um grande investimento. Mas temos inúmeros exemplos daquilo que eu já mencionei que faltou, foi uma capacidade de avaliar antes, durante e depois, ainda que tenham fracassado, entender as razões do fracasso, temos inúmeros, de certas decisões tomadas na perspectiva de que tudo é possível porque é desejável. Seria bom se assim fosse, então por que não fazê-lo? E nós perdemos o controle disso, e agora estamos tendo que lidar com a conta que chegou. E esse processo não é trivial e demanda tempo, e eu espero que ele seja parte integrante do debate ao longo dos próximos 12 meses. Tem umas perguntas do público. Eu vou ler aqui, eu tirei uma foto que saiu da tela. Se tiver mais perguntas, pode colocar. Do Arthur Cordeiro, aqui de Belo Horizonte. Pergunta ao Gustavo Franco. Acho que o Pedro também pode comentar, porque, afinal, foi também presidente do Banco Central. Sim. Gustavo, você, em entrevista recente ao Roda Viva, criticou as propostas de valorização e desvalorização artificiais na taxa de câmbio, afirmando que a mesma taxa de câmbio é um preço e, como tal, deve ser determinado pelo mercado. No entanto, o mercado cambial não é perfeitamente competitivo. Algumas poucas instituições financeiras são responsáveis por aproximadamente 70% das operações de câmbio. Assim, a intervenção governamental não seria bem-vinda, como é em qualquer caso de oligopólio, discordo, mas estou lendo a pergunta, para trazer o câmbio de volta ao preço competitivo? Bom, acho que para começar, esses 70% não é que tenham... são intermediários. Dentro de cada banco tem uma infinidade gigantesca dos titulares das operações que compram e vendem câmbio. Então, é uma ilusão pensar que tem um oligopólio. Tem oligopólio nenhum aqui. É muito competitivo, sim. Agora, a pergunta sobre taxa de câmbio ela é importante. Veja o seguinte, nesse programa Roda Viva, teve uma discussão sobre taxas de juros. E ali, naquele momento, a discussão era devemos olhar para a taxa de juros como o preço relativo entre o presente e o futuro, olhando uma perspectiva bem ampla. Taxa de câmbio, a gente deve olhar também assim, olhando amplamente. A taxa de câmbio vamos dizer assim, o barômetro do relacionamento do Brasil com o resto do mundo, ou da moeda brasileira com as outras moedas. É assim que a gente deve ver. Isto se resolve no mercado. Tá? O país pode interferir, e interferiu, continua interferindo. Mesmo depois da flutuação em 99, continua interferindo. Só de 2010 para cá, comprou 250 bilhões de dólares de reservas. Tá? Não dá para dizer que nós temos um regime flutuante quando as intervenções do Banco Central têm este tamanho. 250 bilhões de dólares que nós compramos, nosso Banco Central compra, com dinheiro que se toma emprestado dentro de casa, pagando taxa Selic, e o rendimento desses dólares é 0, alguma coisa, é o rendimento da letra do Tesouro Americano. Custa 30 bilhões de dólares por ano manter só este pedaço das reservas internacionais. Para ser provocativo, imagina se, em vez de ter comprado 250 bilhões de dólares de título do Tesouro Americano, que não rendem nada, tivéssemos comprado 250 bilhões de bens de capital de última geração para aumentar a já depauperada produtividade brasileira e modernizar o nosso parque industrial. O que teria sido melhor? Tá? O que talvez essa pergunta sugira, eu não vou aqui elaborar, é que está sobre a mesa uma discussão sobre abertura. Somos um país soviético em matéria de abertura há muitos anos e com a produtividade estagnada há muitos anos. O nível de produtividade do trabalho brasileiro era 20% do nível americano em 1980. É 20% hoje. A Coreia, que estava em 20%, está em 63%, tá? 3 vezes o nosso.
por que a produtividade brasileira está estagnada há tanto tempo? Será que não é porque está faltando competição e abertura, concorrência e mais mercado e menos Estado? E não é só concorrência, porque se você pensar bem sobre o tema de abertura comercial, o que poucas pessoas se dão conta é que o empresário brasileiro faz milagre para competir com o chinês, principalmente no mercado internacional, porque afinal ele tem que pagar 3 vezes mais pelo preço de um computador, de um determinado insumo que chega no Brasil 3 vezes mais caro. Como é que esse empresário vai ser competitivo com uma empresa chinesa que tem abertura comercial? Ou americana, que tem abertura comercial. A gente vive nessas questões soviéticas de mercado fechado e reserva, não só pela reserva, a gente não compreende o fenômeno econômico, que está nos livros textos todos, que a abertura comercial é bom, e só pode ser competitivo se você comprar nos melhores preços internacionais. Pagando 2 vezes, 3 vezes o preço, como é que você vai ser competitivo? O que você acha, Malan, desse assunto? Eu acho que essa é uma discussão fundamental e tem a ver com a discussão de retomada de crescimento sustentado. É muito difícil imaginar um país, qualquer país, que tenha como propósito aumentar um pouco mais a sua taxa de crescimento de médio e longo prazo, que não tenha aumentado a produtividade por trabalhador. O Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, autor da frase que virou um mantra e correta, ele diz assim: a produtividade pode não ser tudo, mas, no longo prazo, ela é quase tudo. Eu uma vez juntei essa observação do Krugman, aliás, vale a pena ler o livro dele de 89, chamado The Age of Diminishing Expectations, que a primeira formulou isso, e discute as 5 maneiras pela qual um país pode aumentar a produtividade do trabalho. Ele usa uma engenhosidade pedagógica que eu recomendo a todos. Ele diz assim: pensa o caso de uma economia fechada, economia que não tem transações com o exterior. Ela só tem 3 maneiras de aumentar a produtividade por trabalhador. Uma delas é transferência de trabalho do setor rural ou de subsistência para o setor manufatureiro, enquanto é possível fazer essa transferência, é possível aumentar a produtividade, porque se paga mais no setor moderno. A outra é incorporar na força de trabalho, por exemplo, mulheres e pessoas que ali não estavam, que também internamente ingressam na força de trabalho e ganham o salário que antes não gostavam, portanto, aumenta a produtividade da economia. O terceiro é aumentar a eficiência do estoque de capital, a parte não consumida da renda, o investimento, vale dizer, a redução do consumo para acumular o investimento. Quando a economia é aberta, tem 2 maneiras adicionais de fazê-lo isso. Uma é você importar mais do que exporta, se endividando em relação ao exterior. Isso não é uma solução sustentável de longo prazo, porque em algum momento você tem que pagar a dívida. A outra é você produzir bens e serviços que o resto do mundo queira comprar, porque eles têm alguma qualidade. O que é produtividade por outro nome. Não tem nenhum país que deu certo no mundo que não tenha tido uma parte da sua economia preocupada em como tornar os seus produtos desejáveis, desejados na disputa por mercados internacionais. Não tem nenhum grande exportador no mundo que também não seja um grande importador. Para usar o jargão dos economistas, tem aumentado a tradabilidade da sua economia, que é a sua produção exportável, potencialmente exportável, e a sua produção doméstica eficientemente, sem subsídios, protecionismos não justificados de longo prazo, com produtos potencialmente importados. E o Brasil terá que caminhar nessa direção ao longo do tempo, se nós queremos voltar a ter taxas de crescimento mais elevadas. Apesar de nós termos um extraordinário mercado doméstico, que faz com que muitas indústrias venham para cá para tentar disputar fatias do nosso mercado doméstico apenas. Mas os países que deram certo tinham uma preocupação de como é que nós podemos conseguir, porque não tinha um mercado doméstico tão grande como Coreia e Singapura e outros, tinham uma preocupação de como conquistar mercados domésticos. E os governos, quando, nas fases iniciais, externos, nas fases iniciais, quando estimulavam, tinham aquela preocupação e permitiam uma coisa que nós temos dificuldade em aceitar, aquilo que o Schumpeter chamava de processo de destruição criadora, vale dizer. Uma empresa que ficou lá como indústria infante,
durante anos, vivendo à custa de protecionismo, subsídio, e não conseguiu ou conquistar mercado externo ou competir eficientemente com o mercado doméstico, talvez não devesse continuar, devesse deixar espaço para outras empresas que surjam desse processo. Nós tentamos evitar esse mecanismo e fazer algumas sobreviverem muito além do que seria razoável, contando apenas com o mercado doméstico protegido. Teve uma outra frase, Malan, que o Krugman ficou famoso também, logo no auge da crise de 2008, que a frase é a seguinte: se os aliens resolvessem atacar o mundo, por causa do gasto público, a gente já teria saído da crise. Essa você não conhecia. Essa é uma frase genial de um keynesiano. O nosso tempo se esgotou e eu queria agradecer muito o Malan e o Gustavo e queria dar de presente para vocês um livro do Ludwig von Mises, editado pela LVM, que é o Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, onde ele mostra que no âmbito onde não há preços, o Estado, você não tem como tomar decisões racionais. E como o Brasil é, em grande parte, uma comunidade socialista, eu acho que vocês vão gostar muito da leitura. Obrigado, pessoal!